A paz do Senhor, bom dia, shalom. Estamos aí, mais um dia, né? Estamos começando para a glória do Senhor. Vamos pegar o caderno. Pegar o caderno de oração. Como é que você está? Dormiu bem? Espero que tenha dormido bem, tenha descansado e esteja pronto para mais um dia, onde vamos ver a glória do Senhor manifestada em nossa vida. Amém? Vamos então para a palavra de Deus. Vamos lá? Eu quero ir para Números capítulo 11, versículo 28 e 29, o texto que fala sobre quando o Senhor tira o Espírito Santo de Moisés e divide para 70. E dois no meio do arraial começa também a profetizar. Um jovem corre até Moisés e conta para Moisés, né? Aí Josué, ele fala assim, né? Jovem, né? Vai repreender os dois para eles pararem. Aí Moisés responde desta forma. Porém Moisés lhe disse, tu tens ciúmes de mim? Tomara que todo o povo do Senhor fosse profeta, e o Senhor lhe desse do seu espírito. Olha a ideia de Moisés, né? Tomara que todo o povo do Senhor. Agora nós vamos para João, capítulo 20, versículo 21 e 22. Diz assim, então disse Jesus novamente, Pai seja convosco. Assim como meu Pai me enviou, também eu vos envio. Tendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhe, recebeis o Espírito Santo. Então, naquele momento, os discípulos receberam o Espírito Santo. Naquele momento, estava se cumprindo um desejo de Moisés. Depois nós vamos para Atos dos Apóstolos, onde os discípulos foram cheios do Espírito Santo. E nós temos aqui uma outra profecia se cumprindo. Vamos ler aqui agora, ó, o versículo 16 de Atos 2. Atos 2,16 diz assim, mas isso tudo foi falado pelo profeta Joel. Aconteceu nos últimos dias, diz o Senhor, Deus, derramarei meu espírito sobre toda a carne. E vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos homens e jovens terão visões. E os homens velhos sonharão sonhos. Olha que lindo, né? Que lindo. Está concretizando aqui o que Moisés falou, que todos sejam profetas. Olha que maravilhoso. Vou ler mais um texto para você ainda. Acabou, não. Além de agora, todos nós temos o Espírito Santo, todos nós podemos profetizar, todos nós podemos profetizar, algo que eu vou falar na doutrina dos apóstolos, né? Temos aula hoje, às 9 horas da noite, temos aula, e eu vou estar falando sobre a doutrina do evangelho, né? O verdadeiro evangelho e o falso evangelho. Mas também, com o tempo, vou estar falando sobre a doutrina do Espírito Santo. Vamos estar podendo conversar mais sobre esse tema. Capítulo 5 de Apocalipse. Vamos ler aqui. Versículo 9. Diz assim. Eles cantavam uma nova canção, dizendo, Tu és digno de tomar o livro e abrir os seus selos, e foste morto, nos resgataste para Deus pelo seu sangue, de cada família, língua, povo e nação. E fizeste reis e sacerdotes para o nosso Deus,
e nós reinaremos sobre a terra. Olha que lindo. É um desejo de Moisés que todos profetizassem. Se cumprem em Atos dos Apóstolos. Na verdade, começa a se cumprir em João 20, 22, quando os discípulos são batizados pelo Espírito Santo, o sopro Espírito sobre eles. Conclui em Atos 2, do derramar do Espírito Santo, onde eles são cheios do Espírito Santo, e sela, mostrando para nós em Apocalipse 5, 9. Então, nós somos profetas, reis e sacerdotes. Você é um profeta, é um rei e um sacerdote. Olha que maravilhoso, que tremendo. Olha o que Deus fez de você. Você tem acesso a Deus como sacerdote para levar o pecado do povo. E tem acesso a Deus para ouvir de Deus para o povo e para a sua vida. Você tem acesso a Deus para ouvir sobre a sua vida. Você tem autoridade. Autoridade sobre demônios, sobre enfermos, autoridade para pregar o evangelho, para declarar as promessas do Senhor sobre a sua família. Você é um rei sacerdote e você é profeta. Olha que maravilhoso. O que é profeta, Charles? Profeta é aquele que declara a palavra de Deus. Quando a pessoa diz para mim assim, mas eu não tenho chamado para pregar, não. O que é pregar para você? Né? Eu prego na rua, supermercado, eu prego em um monte de lugares. Estou pregando um pouquinho para você aqui, antes da gente orar. Olha só, hein? Você é profeta. Você é um sacerdote. Você é um rei, você tem autoridade. Vamos orar então. Senhor, em nome de Jesus, te agradecemos e te louvamos, que tu és maravilhoso e tremendo. Te agradecemos por tua fidelidade, Senhor. Podemos contemplar hoje um desejo de Moisés. Ele falou que todos fossem profetas. Hoje todos nós somos profetas. Todos fomos ungidos pelo teu Espírito Santo. Porque a tua palavra diz em Lucas capítulo 4, versículo 18, Jesus declara: o Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu. Também o Espírito do Senhor hoje está sobre todos os filhos de Deus. E ungiu todos os filhos de Deus. Isso é maravilhoso, Senhor. Primeiro porque temos acesso ao Senhor hoje. Porque podemos estar na tua presença, orar, clamar, adorar, te exaltar, glorificar, fazer um culto de ação de graças, lembrando as tuas grandes obras em nossas vidas. Segundo o Senhor, porque podemos representar nossas famílias diante do Senhor. Podemos levar os pecados de nossas famílias, os problemas, as lutas, as dificuldades, porque somos sacerdotes, e também do teu povo, da tua igreja, também do nosso país, pedindo perdão pelo pecado de nossa nação, e pedindo que o Senhor possa converter a nossa nação e cumprir Joel sobre essa nação, em nome de Jesus. Também podemos, Senhor, como sacerdote, levar a tua palavra. Olha só, como profeta também fazemos isso, agora como sacerdote também, nós podemos levar a tua palavra, Senhor. Podemos levar a tua palavra dentro da nossa casa, na rua, dos nossos vizinhos. Podemos levar da tua palavra, do teu evangelho, que é o poder para a salvação daqueles que crê, para qualquer pessoa, em qualquer lugar, Senhor. Olha que lindo, Senhor, que maravilhoso. Agora não precisamos mais brigar para poder ter horário para pregar no púlpito da igreja, missão humana. Precisamos mais ficar com ciúmes, nem com inveja, nem querer o lugar do outro, porque o mar é grande, Senhor. A terra está aí, ela é enorme. Né? Na cidade mesmo de Pindamonhangaba, onde eu moro, é enorme, Pai.
E é enorme, tem muita gente para me pregar, tem muita gente para me falar, Senhor. Olha que maravilhoso. Também, Senhor, nós somos reis no sentido de autoridade. Senhor, nós podemos expulsar demônios de nossa casa, nós podemos declarar a prosperidade, declarar a bênção, declarar a tua presença no nosso lar. Podemos declarar, Senhor, a conversão de nossos filhos, nossos cônjuges. Podemos declarar a nossa vitória. Podemos declarar, Senhor, que somos mais que vencedores. Podemos declarar nossa cura, porque nós somos reis sacerdotes, temos autoridade. É maravilhoso, Senhor, saber disso. Que bom que possamos nesse dia exercer, Senhor Deus, aquilo que fomos ungidos para ser: profetas, sacerdotes e reis, ou reis sacerdotes, né, que seria o mais correto. E possamos cumprir, Senhor, principalmente o maior propósito de todos, que nós somos ungidos. Que possamos cumprir este propósito, Senhor. Que possamos realmente, Pai, em nome de Jesus Cristo, viver esse propósito. Possamos realmente, Senhor, em nome de Jesus Cristo, possamos realmente tomarmos uma posição e entendermos o nosso chamado, entender aquilo que o Senhor nos separou. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Isso, que este texto possa arder no nosso coração. O Espírito do Senhor, Lucas 4, versículo 18, diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou para curar os quebrantados de coração, pregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, e por liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Este é o maior propósito da unção. Este é o maior propósito, Senhor, do derramar do teu Espírito Santo. Este é o objetivo principal, e que possamos entender isso. Que possamos falar em línguas? Sim. Que possamos profetizar dentro dos templos? Sim. Que possamos cantar em línguas, louvar e adorar? Sim. Mas que não possamos esquecer que o maior propósito da unção não é só nos fazermos profetas, reis, sacerdotes, mas sim, Senhor, que fomos ungidos para evangelizar os pobres, para curar os quebrantados de coração, para pregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, e pôr liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor, através da pregação do Evangelho santo e sacro, Senhor. É que eu te peço em nome do teu Filho Jesus, que seja um dia de refletirmos sobre esta realidade, de olharmos para a nossa vida, Pai, e vermos se realmente estamos cumprindo o papel a qual fomos ungidos. E devemos realmente, sim, nos alegrarmos por sermos hoje todos profetas. Que possamos nos alegrarmos por sermos reis sacerdotes. Podemos nos alegrar porque nossos jovens profetizarão, velhos terão sonhos. Possamos nos alegrar com isso. Mas possamos nos alegrar muito mais por sermos ungidos para pregar o Evangelho, para pôr em liberdade aquele que está sendo oprimido e para anunciar as boas novas. É o ano, é o tempo que o Senhor te aceita. Basta se arrepender, basta se voltar para Ele. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Glória a Deus, hein? Obrigado você que está me assistindo pelo YouTube. Que Deus abençoe você grandemente, abençoe sua família. Derrame bênçãos e bênçãos e bênçãos sobre vocês. Né? E hoje à noite estaremos gravando mais uma aula
sobre o verdadeiro evangelho e o falso evangelho. Ok? A quarta aula, tá bom? A primeira e a segunda foi sobre as doutrinas fundamentais da fé, uma introdução. A primeira foi sobre o evangelho, né? Onde está o evangelho, sobre quem o evangelho fala, o evangelho cristocêntrico, que se originou em Deus e que se conta nas Escrituras. E agora vamos falar sobre o arrependimento das obras mortas hoje. Tá bom? Te vejo mais tarde, você que é da escola Essência do Caminho, Ministério Veredas Antigas, às 21 horas, estaremos juntos em nome de Jesus.